Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao canal Fala Pastor. E eu quero falar algo de Deus para você aqui, meu irmão e minha irmã. Algo para edificar a tua fé. Também trazer aqui para os irmãos, para vocês que estão nos acompanhando aí, principalmente muita gente nova que está entrando no canal, devido aos vídeos estarem viralizando aí. Esses vídeos sobre os discernimentos, sobre as visões, sobre as revelações e os estudos também que estão contidos dentro deste vídeo. E o que está acontecendo? Está surtindo muita curiosidade das pessoas, irmãos. Pastor, não é possível que o senhor tenha uma revelação todo dia. Um monte de gente perguntando isso. Outros com um tom de respeito e outros totalmente debochando. Entendeu? Então eu quero gravar um vídeo aqui que é eu precisava pelo menos de 5 vídeos de 2 horas mais ou menos para explicar tudo isso para vocês. Precisava de fazer uma série de vídeos falando disso, mas futuramente a gente faz, não preocupa não, tá? Conteúdo nós temos aqui para oferecer para você sempre, sempre nós estamos buscando mais e passando mais para você também. Olha só. Eu vou começar convidando você para se inscrever no canal, caso você ainda não é inscrito. E ao se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. Nós estamos fazendo vídeos diariamente, tá bom? Estudos, comentários, uma série de coisas para abençoar a tua vida. Se inscreva, ativa o sininho para quando nós postarmos o vídeo, você seja notificado no seu computador ou no seu celular. E às vezes nós também fazemos live aqui, tá? Fazemos ao vivo esses vídeos. Tá? Fica ligado nisso daí. Então, já marque também o seu joinha, o seu gostei. Você que já acompanha o nosso canal já sabe como é o nosso conteúdo aqui, tá? Clica aí, por favor, e compartilhe nas suas redes sociais. Mande para o máximo de pessoas que você puder este vídeo aqui, essas informações aqui, tá bom? E preste atenção. Eu vou começar respondendo aqui vocês que estão perguntando se é possível a pessoa todo dia ter uma revelação. Eu quero começar dizendo para você que não só todo dia, mas como toda hora é possível você ouvir a voz do Senhor. 24 horas sem parar, porque o céu não dorme, tá? O céu não dorme. O Senhor, ele não cochila, segundo o salmista, né? Então, 24 horas ele está lá no trono da glória, proferindo a sua boa, perfeita e agradável vontade. O próprio Jesus, ele é prova disso, porque ele mesmo vai pregando e dizendo, as palavras que eu vos falo, eu não falo de mim mesmo, mas as palavras que eu vos tenho falado são as palavras do Pai. As obras que eu faço não são minhas, as obras que eu faço são as obras do Pai, porque eu vejo o Pai fazer. Aí você se pergunta, como que Jesus então está ouvindo as palavras do Senhor? Como que ele está ouvindo as palavras de Deus? Aonde é que estão essas palavras? E aonde ele está vendo essas obras para ele repetir, reproduzir, replicar aqui na terra? Obras de cura, de libertação, de salvação, de restauração e assim sucessivamente. No céu. A questão é quem está conectado e quem não está conectado. E nesse vídeo também eu quero comentar e explicar para você como que você consegue ter esse discernimento, essas visões, essas revelações, né? Esse manto de profecia, esse manto profético sobre a tua vida. E vou te falar também o que é que faz com que isso impeça você. O que é que te impede de não ver? Eu oro, pastor, eu jejuo e não vejo nada. Alguma coisa está errada, não está? Eu vou explicar para você aqui. Vou tentar. Porque, irmãos, é tanto conteúdo, é tanta coisa que você não imagina. Mas eu quero que você tenha paciência. Como sempre, né? Como sempre. O vídeo vai ficar longo porque eu quero fundamentar aqui este entendimento. Ah, mas aí conta logo, um irmão falou dele, conta logo a revelação, a profecia, não precisa fundamentar o que Deus tem que mandar falar, fala logo. Irmão, se tu quer ir pro eis que eu te digo, tu quer ficar nesse vício,
Vai lá pro Facebook, tem um monte de live de profetada lá. Eis que te digo, tô te entregando isso, tô te entregando a ti. Aqui não. Aqui nós vamos fundamentar as pessoas na palavra do Senhor, na Bíblia, e mostrar que o ministério profético, ele é real, ele tem que ser saudável e equilibrado. Não é essa metralhadora de Jeová que tu pega, e às vezes coisas sem pé e sem cabeça. Nenhum profeta entende, nem você entende nada. Aí depois está aí frustrado procurando um pé de goiaba para se enfocar, porque alguém deu um recado errado e você entendeu errado, e todo mundo está errado, agora eu quero me matar, agora eu me... E tudo isso. Você está cansado disso. Se você tem preguiça de estudar a Bíblia, é um dos motivos que você não tem revelação. Deixa eu começar mostrando aqui para você. Olha só. Isso daqui são esboços que eu tenho acumulado ao longo de, sei lá, uns 8 anos. Veja só. Tem aqui nesse cesto também. E tudo isso que eu estou mostrando para você não é para me enaltecer como uma irmã no dia que eu preguei aqui e falei que eu tinha mais de 300 esboços bíblicos. Ela disse que a soberba e a arrogância minha era demoníaca também de falar isso. Olha, que maluquice. O que eu quero mostrar isso para você? Para motivar você, irmão. Para motivar você, jovem. Para motivar você, pastor, obreiro, a também a buscar. Por que Deus me revela muita coisa sobre a palavra e eu estou aqui pregando para você? Porque eu exercito muito a leitura, o estudo, o aprofundar da Bíblia Sagrada. E outra coisa, eu não sou pastor itinerante, apesar que eu viajo para pregar. Sim, mas eu sou pastor de igreja local e o meu compromisso é sempre levar um alimento novo todas as vezes que eu vou pregar. Às vezes tem que repetir porque Deus manda. E tem pessoas novas que tem que ouvir aquilo, tá? Mas olha só, isso aqui pelo menos tem uns 400 esboços de pregação. Ou seja, se eu sentar aqui durante um ano, todo dia pregar para você, eu prego uma mensagem nova aqui. Ou até mais, né? E além desses aqui, que estão escritos aqui, eu já perdi muitos, esqueci nas viagens por aí. E também tem outros que eu tenho decorado aqui na minha cabeça. Então imagina tudo isso. Então, aí você começa a entender o nosso compromisso com a palavra do Senhor. E da onde é que vem essas fontes de revelação? Uma coisa eu digo para você, meu querido, minha querida, não é passividade, não vem da preguiça, não vem da religiosidade, vem de uma sede, de uma fome de Deus e de conhecer a Deus e o mundo espiritual. Uma leitura bíblica dentro de uma visão profética e espiritual. É isso que eu tenho buscado ao longo da minha vida, né? E do meu relacionamento com Deus, tá? Tem pessoas que lêem um versículo bíblico e não entendem nada e quer questionar os outros sobre revelação. Se você quiser, pode ir lá para os profetas do Facebook e ficar lá alimentando a sua alma toda a vida com leitinho. Aí, pastor, eles estão errados fazendo aquilo? Não, não estão, não. Mas que dali é leitinho, vai ficar 30 anos fazendo aquilo e o povo não vai amadurecer, o povo não vai crescer, o povo vai ficar viciado ali. A maioria dessas pessoas que estão lá são pessoas que às vezes nem quer compromisso com Deus, só quer a benção, quer o marido de volta, quer a esposa de volta, quer dinheiro, quer compromisso com Deus nenhum. Chama ele para o compromisso, chama ele para jejuar, chama ele para orar, vamos fazer tantas horas de leitura bíblica. Não quer. E quer vitória. Mas não quer o relacionamento com Deus, que é o mais importante. E como você se relaciona com alguém que você não conhece? O seu problema é esse. Isso é a cegueira também. Eu vou falar aqui sobre a cegueira. Primeira coisa que eu tenho que falar para você é lembrar, na verdade, você. Quem não assistiu, vai lá assistir. Primeiro link aqui nas descrições. Você vai encontrar um vídeo que eu falo sobre a dianoia. Então eu vou falar aqui já como se você já soubesse o que é a dianoia. A dianoia é uma parte do cérebro aonde se projeta a nossa imaginação. A memória, a criatividade, os pensamentos e até mesmo os sonhos. Quando você dorme e sonha, é lá nessa parte do seu cérebro. Faz parte dessa região aqui da nuca, tá? Que é chamada região occipital, ok? Então eu vou falar para você como se você já tivesse assistido o vídeo. Se você não assistiu, você tem que ir lá.
O que acontece é que essas coisas espirituais, elas são ativadas para você ver, para você enxergar e até mesmo para você ouvir. Pastor, por que eu não vejo as coisas espirituais? Por que eu não ouço as coisas espirituais? Por que eu não tenho essas revelações? Eu vou lhe explicar aqui, tentar explicar para você aqui, durante esse tempozinho aqui, ok? A primeira coisa que eu quero que você entenda está aqui, ó. Êxodo capítulo 31, versículo 1 ao versículo 3. Depois você lê todo o contexto, tá bom? Depois disso, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus, preste atenção, Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência. Sabe o que é ciência, né? Estudos, informações. Em todo o lavor. Versículo 4, vou ler o 4. Para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre. Versículo 5. Lapidar pedras para engate e entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. É mais ou menos o seguinte. Você não sabe de nada. Eu chego para você e falo assim, ó, faz isso daqui para mim. Desenvolve aqui esse trabalho aqui com madeira. Esculpe aí uma imagem. Ah, eu não sei de nada, não sei nem cortar. Como que eu vou criar um rosto numa tora de madeira dessa? Eu não tenho qualificação para isso. O que Deus queria era construir o tabernáculo, a arca da aliança, fazer toda aquela figura de coisas espirituais. Então, para isso, tinha que ter alguém com capacidade, não tinha ninguém. Então, vem o Espírito Santo e ativa na dianoia, criatividade. E a pessoa, do nada, começa a entender noções de arquitetura, noções de geometria, tudo, noções de toda a ciência para elaborar aquilo que Deus queria. Existe uma diferença de informação. Às vezes você tem muita informação sobre a Bíblia. Às vezes você tem até conhecimento. É bom também, conhecimento é bom, informação é bom. Mas às vezes o que falta para a pessoa é sabedoria. A sabedoria é um tipo de conhecimento totalmente divino. É uma capacidade de processar os pensamentos, porque dianoia significa no grego, né? Quem assistiu lá, o vídeo sabe. Dianoia significa o processo dos pensamentos. Tem pessoas, irmão, que processa muito rápido as coisas, aprende muito rápido e tem respostas assim, ó, saídas assim tremendas. E isso, às vezes você fica anos e anos em faculdade, anos e anos em lugares e não sabe de nada, né? Porque você tem talvez conhecimento, mas não tem sabedoria. As pessoas me perguntam, pastor, quantos cursos teológicos que o senhor já fez? E eu falo para as pessoas, eu só fiz escola de líderes na igreja de célula, só esse curso que eu tenho. Mas como que o senhor prega assim? Espírito Santo. Sede, fome, é isso, tá? E olha só, eu quero te dizer que Deus ele pode fazer. Como que você acha que vê os grandes projetos, os insights, né? Insights proféticos. Insights espirituais, pessoas que tiveram a ideia que hoje o povo fala, a ideia milionária, surgiu assim, ó, tuf. Espírito Santo revelou ao espírito daquela pessoa, e aquela pessoa que não tinha aquela capacidade, tornou ter aquela capacidade. Isso é iluminação da mente. Quando o Espírito Santo vem, ó, e clareia a sua mente, e traz para você todas as noções. Então o Espírito do Senhor ungiu esse homem com entendimento, com sabedoria e ciência para todo o lavor. Eu conheço pessoas, e você conhece também, pessoas que às vezes não têm nenhuma formação acadêmica,
mas é uma prosperidade terrível, não é verdade? Gente que ganha dinheiro muito fácil. Tem estudo nenhum às vezes. Nós temos um exemplo, que eu vou dar um exemplo para você, que só que a pessoa leva também para o lado errado. Eike Batista. Foi preso, né? Você viu aí. E foi para uma cela comum, porque não tinha curso superior. Não é verdade? E quantas pessoas que têm curso superior tem muito mais conhecimento que ele, não enriqueceu como ele enriqueceu. Ai, pastor, mas ele tinha umas tramóias, umas coisas erradas. Tem um monte de gente fazendo tramóia e coisa errada que não sai do zero, irmão. E pior que tem uns que vai preso por menos coisa. Porque querendo ou não, até para isso tem que ter uma sabedoria, tem que ter um estalo. E não é só ele, é várias pessoas. Aí aqui nós temos dois tipos de pessoas que nascem com isso, porque receberam por causa de uma herança espiritual, tá? E depois a gente pode até fazer um vídeo aqui para falar sobre herança espiritual. Já nasceram com aquilo. Pessoas que já nasceram com dom de cura, dom de visão, de revelação, desde criança fluem, porque receberam como uma herança, já veio no espírito dessa pessoa. E o segundo tipo de pessoa, como esse daqui de Êxodo 31, que não sabia de nada, mas de repente veio o Espírito Santo e o encheu. A grande verdade é que todas essas habilidades, elas estão dentro do teu espírito, já está dentro de você, mas é como se estivesse offline, como se estivesse desligado. Aí vem a mãozinha, o dedinho de Deus ativa, pum! Você começou agora a entender. Tudo aquilo que você tinha dificuldade, tudo aquilo que você não tinha condição de raciocinar, de processar, foi ativado. Então esse processamento, ele acontece na dianóia. E Deus começa a revelar figuras, imagens, quadros, né? Você começa a ver, você começa a ouvir, você começa a ter uma intuição mais apurada sobre isso. E isso vem também com a prática. Aí a prática, eu vou ter que ler de novo aquele... Vou abrir aqui na Bíblia Online. Eu vou ter que ler para você de novo Hebreus, lá. Eu vou ler na tradução da King James, que é muito bonita para esse texto, tá? Hebreus capítulo 5. Deixa eu abrir aqui, né? Então isso aqui, irmão, isso aqui é um estudo. Poucos lugares você vai ouvir isso aqui, tá? Isso aqui é ciência da palavra do Senhor, tá? Inclusive, nós mudamos o nosso seminário profético, né? Que seria em maio, nesse mês, né, que vem. Depois nós mudamos para julho e agora nós tivemos que mudar para setembro por causa do tal da peste aí, da praga. Em setembro, irmão, nós vamos ter um seminário onde eu estou convidando o apóstolo Gelson Beck, tem o pastor Johnny, a pastora Regina da Suíça, o pastor Yudeu lá de Minas Gerais, o pastor Wellington de Brasília, nós vamos juntar esses caras tudo, esse povo de Deus, e vamos fazer um seminário profético para ensinar coisas como essa daqui. Só que lógico, vai ser níveis. Esse primeiro nível vai ser um nível menor, depois já vai subindo, vai fazendo. Então em setembro nós vamos fazer esse seminário profético. Se você quiser participar, aqui nas descrições está escrito aí, Conferência Profética. Clica nesse link e faça a sua inscrição. São 3 dias onde você vai ter alimentação e hospedagem lá em uma fazenda uma chácara que nós alugamos para fazer esse evento, tá bom? Eu acredito que até lá esse tal dessa peste aí já tenha diminuído, já acabou, já foi embora e nós estamos tudo na bênção, tá bom? Então se prepare para você participar. Ok? Então vamos ler aqui Hebreus capítulo de número 5, versículo 11, para a gente pegar aqui o contexto do negócio. Quanto a isso, temos muito que ensinar, assuntos difíceis de explicar, especialmente porque vós se tornastes indolentes, ou seja, preguiçosos, passivos para aprender, lentos demais para aprender. Apesar de que nesta altura já deveis ser mestres, ainda estejais precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos primeiros rudimentos, ou o princípio elementar da palavra de Deus, ou seja, as primeiras coisinhas.
voltardes a necessitar de leite. Imagina, hein? Um adultozão, imagina um adulto, olha aí, um adulto velho, vamos dizer assim, com uma madeira na boca. É a realidade espiritual de muito crente. Quando já deveis estar recebendo alimento sólido? Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, não tem experiência no estudo da justiça. No entanto, ao versículo principal, no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício, olha aqui, pelo exercício constante da fé, tornaram-se, não é que eles nasceram, eles tornaram-se capazes pelo exercício. Como uma pessoa que vai para a academia, chega lá, fica lá no fundo, tímido, meu Deus, né? Tímido, magricelo ou gordinho, né? Hoje tem isso também. Mas vou dizer, o cara chega lá magricelo, velho, não tem nem coragem de tirar a camisa. Vai lá, 1 mês de academia, 3 meses, ele já começa a olhar para o músculozinho dele, já tá dando resultado. 6 meses, aí ele já tá, né? O negócio tá ficando forte. 1 ano de academia, ele tá todo já bombado. Agora, quando ele chega, ele não vai lá pro fundo da academia, ele já chega com a camisa no ombro, mostrando os músculos, quem ele é, que ele é fortão agora, e tá lá na frente, sorrindo para todo mundo. E aí, eu sou fortão, né? Do mesmo jeito é o Espírito. Do mesmo jeito são os dons espirituais. Quanto mais você exercita, do mesmo jeito é a fé. Quanto mais você exercita, mais forte você fica. Mais hábil você fica, com mais habilidade você tem, tá? E isso é para todos os dons. Então, pelo exercício constante da fé, se tornaram capazes, no caso aqui, é o discernimento, capaz de discernir tanto bem como mal, ou seja, ele se expôs àquelas experiências, e aquelas experiências como um treinamento para eles começaram a se tornar capazes. Tem gente besta, viu, irmãos? O cara chega aqui para mim quando eu falo sobre treinamento profético ou treinamento espiritual. Ai, que heresia, que treinamento, onde está isso na Bíblia? Sabe de nada, só sabe criticar e reclamar porque ele aprendeu, ele é o papagaio, ele vai reproduzindo isso porque aprendeu. E eu vou falar sobre isso, que a religiosidade ela também cega. Ixi, irmão, é a principal coisa. Nós vamos chegar aqui na cegueira. Mas primeiro eu estou trazendo para você a dinâmica de como que acontece as visões, as revelações, tá? E olha aqui então, eles exercitaram constantemente. Você não viu o tanto de esboço que eu mostrei aqui para você? Então eu exercito diariamente a leitura da palavra, o estudo. Eu estou aqui numa prática contínua. E às vezes, mesmo sem ler, eu estou aqui, ó, matutando. Medita, Josué. Lembra, irmão, do medita? Medita, Josué, de dia e de noite. A palavra meditar é imaginar. Palavra hebraica, agar. Medita no livro dessa lei de dia e de noite, porque isso vai fazer os teus caminhos prosperar. E tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Ou seja, fica imaginando aquilo, processando, desenvolvendo, ativando a sua dianoia, fica mascando aquilo, fica imaginando, pensando. Da mesma forma, irmão, que um dia você foi adolescente e ficou apaixonado, aí ficava só pensando na gata. Meu Deus do céu, ó, aquela mulher é assim, né? E a irmã do mesmo jeito. Aquela mesma paixão. Imagina isso com a palavra do Senhor. Imagina isso com os estudos. Imagina isso com o mundo espiritual. Continuamente, por você exercitar muito e acessar essa parte do cérebro muito, você vai ter mais habilidades acerca desses dons. Então, quando eu venho aqui no canal e mostro para vocês, olha, Deus me revelou aqui e eu estou provando na Bíblia para vocês que essa revelação que eu tive, esse discernimento, ele está embasado aqui, está embasado aqui, está embasado ali, está embasado aqui, que estou mostrando aqui para você. Aí vem o povo, está tendo revelação demais todo dia. Porque todo dia eu estou buscando, irmão. Porque toda hora eu estou me expondo a essa atmosfera de glória, a essa atmosfera. Diferente talvez de você que fica com a mente pensando na morte da bezerra, que nem a pastora Cleise fica falando. Né? Às vezes você está pensando só em coisa errada, você fica de frente à televisão só ouvindo notícia ruim, você gasta a vida toda assistindo novela, filme, não sei o quê. Não é que é pecado, você pode. Eu também aqui, ó, tem um videogame aqui que às vezes eu jogo. Não tem problema.
Mas o seu problema é que no momento de você realmente conectar ao trono da graça, para ter revelações, você não tem. Porque você não exercita a sua mente. Na verdade, é o contrário. Quando você fala, lê a Bíblia, você fala, nem, eu não vou entender nada. Aí você já vai com essa mentalidade. Que você não vai entender nada. E é tudo que o diabo quer. A oração do mesmo jeito. É aquela oração cansada. É aquela oração envolvida com sentimentos ruins, malignos, aquela preguiça, né? Aquele desânimo. Aí tu quer que Deus revele o quê, irmão? Se a tua alma tá falando mais alto, tá gritando mais alto, preguiça, cansaço, ferida, mágoa, isso danifica a dianóia, cega, né? Ó, lá no canal principal, eu não sei se eu coloquei aqui também, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Não coloquei aqui não, irmãos. Mas lá no meu outro canal, eu coloquei uma mensagem sobre a Convenção de Pedro, que tem a ver com isso daqui, tá? Eu vou deixar o link aqui nas descrições, vai estar escrito assim, a Convenção de Pedro. Você vai assistir. Lá eu gasto quase 1 hora e pouco falando sobre isso. Aqui eu vou passar em 5 minutos para você. Vou tentar aqui. Pedro, não só Pedro, como os outros discípulos também. A gente encontra aqui, por exemplo, ó, eu anotei aqui, ó, Lucas capítulo de número 18, do versículo, a gente vai ler aqui do 31 ao 34, diz assim, ó, e tomando consigo os 12, disse-lhe, eis que subindo a Jerusalém, se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado, cuspido, e havendo-se açoitado, o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Olha o versículo 34 para você entender. E eles nada disso entendiam. Essa palavra era encoberta a eles, eles não conseguiam entender isso aqui, irmão. Não percebendo o que lhe dizia. Jesus está dizendo aqui para eles, para os 12, ó, eu vou ser escarnecido, injuriado, cuspido, açoitado e vão me matar, mas eu vou ressuscitar. Quê? Hã? Onde? Quando? Entenderam nada. Cegueira espiritual. Aqui é o quadro de cegueira espiritual. Você está falando e a pessoa não está entendendo nada. Ou como a gente diz, está entendendo bulufas. Nada. Cegueira espiritual. Então você percebe que é um processo. Eles não entendiam, eles não compreendiam a profundidade, eles não entendiam o que os profetas tinham dito. E quantos profetas messiânicos que não houve, irmãos? Muitos. Então eles não entendiam nada. Mas aí o que acontece? Depois desse processo de caminhada, de aprender, eles andaram 3 anos e meio com Jesus, vendo milagres, prodígios, maravilha, recebendo ensinamentos continuamente, estudando, né? Exercitando, como eu disse aqui. Quando Jesus morre, ainda eles estão com a mente fechada, ainda eles estão com a mente resistente. Só que olha só o que acontece. É a mesma fotografia espiritual, é o mesmo filme de Êxodo 31, só que agora diferente. Preste atenção, Lucas 24, 36. Olha aqui. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou a eles com o corpo ressurreto. Foi visitar eles, né? E disse, Pai seja convosco. Eles, espantados e com medos, pensavam que viam algum espírito. Imagina. De novo, pastor, eles estavam dizendo que estavam vendo espírito, porque naquela vez que Jesus andou sobre as águas, que eles olharam de longe, meu Deus, é um fantasma. De novo, você percebe a cegueira da pessoa? Já não estava acostumado com essas manifestações? Estava, mas a mente. Olha aqui, 38. E ele lhes disse, por que vos perturbais? A perturbação como a ansiedade, o nervosismo,
muitas outras coisas, atrapalha a visão espiritual, ofusca o medo, o pânico, a insegurança, tudo isso ofusca, porque é um ataque direto na tua dianóia. Vai orar cansado, vai orar nervoso, vai orar triste, vai orar perturbado, se você consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Você só ouve a voz da perturbação. Isso é um tipo de cegueira espiritual. Perturbados. Porque sobem tais pensamentos. Olha o que Jesus está dizendo, que é a mesma coisa que eu estou te dizendo aqui. Por que sobe tais pensamentos? Jesus não falou na dianóia, mas ele está falando no coração de vocês, ou seja, na mente de vocês. Por que esse pensamento de perturbação? Por que sobe isso? É isso que ofusca também, tá? É isso que ofusca você de não ter as visões, mas tem mais coisa, e mais coisa forte. Peraí, eu estou dizendo, irmão, para fundamentar, olha quanta coisa que eu tenho que explicar, e isso daqui é só 10% que eu estou passando para vocês, tá? Olha aqui, 39. Verdes as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai, verdes, pois um espírito não tem carne nem osso. Verdes o que eu tenho. Dizendo isso, mostrou os pés e as mãos. E não crendo eles ainda, meu Deus do céu, por causa da alegria, estando maravilhados, disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Eles ainda não estavam acreditando, não. Pegando, tocando, não, isso não é possível não, porque lembra que eles não entendiam que Jesus ia padecer, mesmo eles vendo Jesus sendo cuspido, Jesus sendo açoitado, Jesus morto, eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. Olha que incredulidade, 3 anos e meio vendo água sendo transformada em vinho, andando sobre as águas. Tá vendo, irmão, como que é sério a cegueira espiritual, que tem a ver também com a incredulidade, com não conseguir, porque a incredulidade é uma das cegueiras espirituais. A mente incrédula é uma mente que não consegue processar algo espiritual, só processa com a lógica, porque na dianóia também é onde está a razão, a lógica, e a lógica espiritual é uma, a lógica material é outra, né? A lógica natural é outra. Então são coisas distintas, mas se você não consegue separar isso, você fica totalmente comprometido nas revelações, na visão, ou você talvez não tem nada, tá? Isso faz parte também da cauterização da mente, que é outro assunto que faz parte também. Tá vendo tanto de coisa que tem para falar? Mas não dá. E aí o que acontece? Eu vou passar aqui adiante, tá? Jesus vai dizer que tudo aqui, eles vão lá e pescam, traz peixe. Quando eles chegam, Jesus já está ali comendo, né? Jesus vai e diz para ele aqui no 44 de Lucas 24. São essas as palavras que eu vos tenho dito, ainda estando com vocês, que convinha que se cumprisse tudo que foi escrito pela lei de Moisés, pelos profetas e aquilo que estava escrito nos Salmos. Então lhe abriu, olha aqui Jesus lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Como é que é, pastor, essa abertura da mente? Como que Jesus abriu a mente deles? Essa mesma passagem de abrir a cabeça deles, essa mesma experiência, só que contada por outro discípulo e de uma forma diferente, está em João, capítulo 20, e o versículo de número 21 e 22. Depois de tudo que Jesus se apresentou, ele vai dizer aqui, ó, 21. E disse, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos enviarei. E havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo, dizendo, recebei o Espírito Santo. E aí, irmãos, a mente deles, ou seja, a abertura da mente deles foi quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, na cabeça. A névoa de trevas saiu. Aquilo que impedia eles entender, saiu. E ó, como num passe de mágica, num estalo, eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a compreender as Escrituras. É forte, mano. Então Jesus, ele abre a mente deles. Olha só, uma pessoa me perguntou
Na verdade, eu comentei também com uma liderança, uma pastora, estava comentando com ela, que ela é uma pessoa que Deus usou muito, muito. Só que de um tempo para cá ela não tem recebido mais nada, não vê visão, não tem mais profecia, nada, 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 nada. É uma pessoa que tenta se esforçar. Mas como eu conheço o histórico dela, olha aqui agora algo que também cega a dianóia nossa, a mente. Traumas, frustrações, decepções, pessoa traumatizada com o ministério, com a igreja, com a obra, né? Com as pessoas envolvidas na obra. Doenças, enfermidades desenvolveram nessa pessoa, porque a mente ficou cativa. O trauma prende a alma da pessoa num cativeiro e cega a mente da pessoa. Então, toda aquela euforia, aquela sede que a pessoa tinha de buscar, e agora ela desenvolve uma plataforma de pensamentos de ansiedade, porque houve muitas percas, muitos prejuízos. A voz das percas, do prejuízo, do luto também perdeu pessoas importantes. Tudo isso cria imagens na dianóia da pessoa. E aquilo dali, a pessoa vai gastar muito e muito tempo pensando naquilo. A ansiedade é isso. Você sabe que é isso. São quadros mentais que são projetados de medo, de pânico. Mesmo que não tenha nada, é algo que nasce dentro da tua dianóia. Isso é uma das coisas também que cega espiritualmente para a pessoa não ter visões e revelações. É uma mente turva, cheia de trevas. Aí vai orar, não consegue orar com força para romper essa barreira porque está pensando no problema. Vai jejuar a mesma coisa, vai adorar a mesma coisa. Aí a pessoa vai amortecendo, até esses músculos que eu falei da academia, que também funciona como músculos espirituais, murchou, porque não se usa mais, não se acessa eles mais. O que se acessa é outros músculos de trevas, de pensamentos, de derrota, de fracasso. E fora aqueles que têm o pensamento em prostituição, um monte de coisa, em perca, em prejuízo, e não consegue se conectar. Não consegue se conectar. E aí, a cabeça da pessoa, a mente fica totalmente cega por causa disso. A pessoa hoje, essa pessoa que eu estou falando, desenvolveu síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, um monte de coisa. Está bem agora. Mas mesmo agora, depois de estar bem psicologicamente, é como se os dons que aquela pessoa tinha de ver, os discernimentos, como se estivesse tampado, né? Como você viu aí na capa do vídeo. A pessoa cegou, não vê. Porque não exercitou mais e aquilo foi cegado, está cegado pelo trauma. A incredulidade é isso. Tá? O medo, o pânico. Mas se Deus não fazer, se Deus não curar, a pessoa começa a se questionar. Mas e aí? A pessoa não consegue ver além do problema. O diabo colocou aqui o problema, cegou essa pessoa e a pessoa não enxerga além, por trás do problema. Ele não consegue tirar isso. Não é fácil, irmão. É cura interior, é libertação muitas vezes, é algo muito delicado que tem que ser feito. Então, isso também cega espiritualmente os olhos espirituais de uma pessoa. Outra coisa, e para a gente finalizar, eu já enrolei demais, tem muita coisa, mano. Isso aqui é só uma palhinha, tá? Eu tô até com um esboço aqui antigo, eu ia entrar nesse assunto aqui, mas não vou entrar não. Tá vendo? Removendo o véu da mente. Mas eu não vou nem entrar não, já demorou demais. Deixa eu falar algo para você. A religiosidade é o pior. É o pior de todos esses fatores. É a pior coisa que cega. E é onde o diabo mais investe. Ok? Religiosidade em padrões de pensamento interpretativo, hermenêutico, histórico, ideológico, filosófico, político. Essa plataforma de pensamentos que fazem você pensar como os principados quer que você pense,
como que o diabo quer que você pense ou imagine o que é o mundo espiritual. E automaticamente, quando você pensa isso, você já reprova o outro tipo de pensamento. Por isso que você vira aquele que a gente chama de alienado, porque você reprova automaticamente. O cara chega aqui para mim, tá tendo visão todo dia revelação, porque ele foi doutrinado dentro de um sistema tradicional, de que os dons cessaram, de que não existe isso mais, de que isso é coisa do capiroto. Irmãos, tem muitas igrejas sérias que não entenderam isso. Tem muitas igrejas que realmente desenvolvem um bom trabalho, mas quanto a isso são incrédulos e eles armam as pessoas dentro de uma teologia errônea, manca às vezes, talvez movida pelas frustrações e decepções que aquele líder, aquele pastor teve até mesmo com profecias e revelações, como ele não conseguiu discernir, como ele não conseguiu lidar. Agora ele ferido por causa disso, ele vai desenvolver uma teologia para vedar aquilo, para bloquear aquilo, para dizer que aquilo é demoníaco até mesmo. Ou seja, não entre nesse mérito, não entre nessa... É tudo que o diabo quer, o diabo tá dando like agora, ó. É isso daí, não mexe com isso aí não. Porque o ministério profético, irmão, sempre foi o que revelou os pecados, os demônios, o espírito de Jezabel. Quem vê o espírito de Jezabel é profeta, irmão. Só discerne quem é profeta. Então o que o diabo quer cegar na igreja? Os olhos, que é o ministério profético. Ele quer que a igreja continue. Mas se ele fechar os olhos, ele pode conduzir a pessoa para o buraco. É sim, é muito. E tem muitos falsos modelos proféticos. Tem muitos outros também modelos proféticos infantis, como esses que eu estou falando do Facebook, que não ensina nada, fica só recebe, que não sei o que, Deus está me mostrando isso, Deus está me mostrando... Só isso, a vida toda, não ensina nada. E tem um monte de gente assim. Irmãos, eu falo de mim, passei anos e anos procurando respostas. Tem um monte de pastor aqui mandando zap para mim, perguntando, me direciona aí, pastor, livros, estudos, apostila, para mim ter esse entendimento também. Eu passei isso, irmão, vivi isso. Eu chegava nas pessoas que eram usadas por cura e perguntava, como é que Deus te usa? Não sei, só sei que Deus me usa. Não tinha resposta bíblica. Como que Deus te dá uma visão, hein? Uma revelação, como é que é isso? Não sei, só sei que Deus me mostra. Não tinha Bíblia, irmão. Como é que fala em língua estranha? Não, enrola a tua língua, vai dizendo glória. Sim. Porque o povo não tinha conhecimento. E tem muitos ainda que não têm. Acha que o mover profético é uma bagunça, que não tem nada. E por isso que o pessoal tradicional que reprova esse tipo de entendimento, como muitos vêm aqui, já vem na crítica. Não pegaram pessoas boas de Bíblia para ensinar eles dentro de um padrão bíblico correto, maduro, a como desenvolver essas coisas de uma forma saudável, sadio para a igreja, para os membros, para as pessoas. Porque nós temos dois extremos. Nós temos pessoas que matam profetas. Potencial. Sabia? A pessoa tem o dom de visão, vê coisas, aí vai comentar com... Eu recebo gente aqui todo dia na igreja, ministérios e pastores assim. Obreiros, então, nem se fala. Foram contar uma revelação que tiveram, o pastor não soube interpretar, o pastor não tinha como explicar, nem ele, nem ela, virou uma confusão, virou uma contenda, o obreiro foi ferido, o pastor disse, não, para com isso, que isso é do diabo, que isso não é visão de Deus, que você não sabe disso, que você não sabe daquilo. E a pessoa que tinha aquele potencial, em vez de ser treinado, desenvolvido, praticado, como eu disse aqui, o exercício constante, com maturidade, mataram ele. Agora eu não quero mais saber disso. Enterraram. Tem um monte assim, irmãos. Profetas, pessoas de potencial profético enterrados dentro de igreja. Por isso que nós tentamos levar esse ministério profético com... E é possível, irmão, levar com saúde. Você tem uma visão, vamos compartilhar aqui. A Bíblia diz que a profecia, ela também pode ser julgada. Vamos julgar aqui o que Deus te mostrou, vamos ver se tem base bíblica, vamos ver esses elementos tal, e você acaba acalmando o profeta. Se for um profeta imaturo, ele vai desenvolver, vai aprender com erros e acertos e vai depois ter um nível bom. Você está entendendo?
As pessoas me perguntam, pastor, mas o senhor não é esse pastor da revelação do CPF, não sei o quê? Deixa eu te falar algo, irmão. Eu não disse para você dos músculos, quanto mais você exercita, melhor. Por que Deus me usa mais na revelação bíblica, que também é uma das manifestações do dom, tá? Em textos, em pregações, em estudos, né? Porque eu exercito muito isso. Pastor, eu já percebi nos vídeos do senhor aí, orando por cura, por libertação, que quando o senhor vai orar por libertação, eu vi o senhor revelando o nome de demônios, sepultura, não sei o quê. E das outras coisas, eu vou dizer a mesma coisa para você. Devido eu orar mais por libertação e por essas coisas, então mais para esse tipo de coisa eu vou estar fiado, vamos dizer assim. Porque o apóstolo Paulo diz, procurai com zelos os dons e mostrarei um caminho de excelência. Ou seja, existe um caminho de excelência nos dons, que quanto mais você usa, mais eles vão ficando mais excelentes. Então, como eu oro muito por libertação para expulsar demônio, então a quantidade de pessoas que eu oro por libertação, eu vou ter mais aquela aproximação em relação a isso. Então, eu vou ter mais revelações sobre demônios que estão atuando, feitiçaria, bruxaria, mais sobre aquilo. Se eu estou lendo a palavra com mais frequência, então os músculos da revelação da palavra vão ser mais exercitados. Então, com mais precisão e com mais sequência, eu vou ter revelações sobre aquilo. E eu conheço pessoas, irmão, e se você coloca 10 pessoas aqui, é 10 revelações. Às vezes já não acontece isso comigo. Eu conheço pessoas assim, mas é anos e anos usando esse dom. De cura, a mesma coisa. Dos outros dons, todos são a mesma coisa, conforme que você usa, cada vez mais que você orar, você tem mais resultados. Quantos vídeos eu orando por coluna tem no meu canal, lá no canal principal? Um monte, irmão. Coluna, o braço da pessoa, osso crescendo assim, um monte. Por que acontece isso muito? Porque eu oro muito por pessoas que têm problema na coluna. Se eu oro mais por pessoas que têm problema de vista, cegos, mais a potencialidade do dom e os músculos daquele tipo de problema. Porque aí os dons de cura, a Bíblia diz, são dons, plural. Então você vai ver que na prática, na dinâmica, todos esses dons são isso, são exercícios. E quanto mais você exercita, mais você recebe. A cegueira espiritual, a pior é a religiosa, que cega você com estudos bíblicos errados, para fazer você pensar que aquilo é satânico, demoníaco, para você reprovar aquilo e ficar uma pessoa alienada e o diabo dando like. É isso daí. É isso daí. Xinga eles mesmo, são um bando de falsos profetas, disso, aquilo, outro. Eles não têm, irmãos, esse discernimento que eu estou passando para vocês. Eles não têm essa capacidade de entender o mundo espiritual nessa perspectiva. E muitos eu até entendo porque eles não foram expostos a esse conhecimento desta forma que eu estou passando aqui para vocês. Eles não tiveram essa oportunidade. Por isso que eu estou dizendo para você, compartilhe e mande para todo mundo. Ó, eu falei 50 minutos, 10%. Nem entrei no esboço aqui, onde eu falo, e o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Tem as palavras no original aqui, nem deu tempo. Você está entendendo? Você está entendendo que tudo aquilo que você ouve, às vezes na sua igreja, com o seu pastor e em muitos lugares, é água com açúcar, que existe uma profundidade muito maior? Você está conseguindo compreender? E eu também quero que você compreenda que eu não sou... Tem gente muito mais... Meu irmão, eu conheço gente muito mais inteligente do que eu em relação a esses conhecimentos. Uma dica que eu dou para você que é pastor, para você que é pregador, se especialize em algo, em um ramo na teologia. Eu mesmo tenho dedicado muito a estudar batalha espiritual, batalha espiritual, dons espirituais, ministério profético, ministério apostólico, discipulado. Então essas coisas eu tô aí pelo menos na média daqueles que eu vejo, entendeu?
Mas já tem outros assuntos históricos. Fulano de tal, teólogo tal, não sei o quê. Às vezes eu não consigo ter essa mesma compreensão porque eu não investi muito. Então, Deus ele quer revelar a você. Deus ele quer mostrar uma nova forma de ver o mundo espiritual. Repito, trauma cega a tua mente, pensamentos de negatividade, malignos, pecaminosos cega, tá? A dureza do teu coração, a incredulidade também cega. E essas teologias anti-ministério profético também cega. É algo muito sério, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Marque seu joinha, deixe seu like, clique em gostei e até a próxima. Deus abençoe.